E aí, meus amigos, tudo bem por aí? Nós estamos de volta aqui mais uma vez para a gente estudar a Bíblia juntos. E isso é motivo para mim de grande alegria, não sei para você, mas me anima muito saber que nesse tempo o Senhor está nos dando uma grande oportunidade como essa. E antes da gente continuar, eu quero te pedir para você deixar um like aqui no vídeo, porque dessa forma o YouTube distribui melhor. A gente quer que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas e você nos ajuda dessa maneira deixando um like. E se você não se inscreveu no canal, se você é novo aqui, dá um se inscrever aqui para que você receba novos vídeos sempre que a gente postar. Essa é uma parte importante também. Então vamos lá, hoje eu estou falando com você sobre sacerdócio. E sacerdócio, o motivo pelo qual eu creio, ou eu tenho falado tanto disso, é porque eu creio a respeito do chamado sacerdotal de todo cristão. E não é só isso, eu creio que essa é uma das ênfases de Deus nesse tempo que a gente está vivendo. Nós estamos perto do fim, eu não sei quando é o fim, mas nós estamos próximos, nós não sabemos o dia nem a hora, mas a gente sabe que o tempo ele é breve, a gente sabe que o tempo está passando, que na história da restauração de todas as coisas, de Adão até hoje, nós estamos nos últimos dias. Então eu quero te encorajar a ficar muito atento agora nesse momento, porque eu quero falar da ordem de Arão, do sacerdócio de Arão, e hoje se fala muito de sacerdócio. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu montei o primeiro curso sobre sacerdócio, se eu não me engano, em 2013 ou 2014. Um curso de 10 horas, que eu tenho até reformulado ele, mas um curso muito poderoso. É claro que a revelação é progressiva, então como eu vejo hoje as Escrituras, como eu vejo a revelação de Jesus na minha vida, ela é diferente do que eu via há 7, 8, 9 anos atrás. Então, eu comecei a falar disso há muitos anos atrás e hoje se fala, hoje é mais comum você ouvir falar de sacerdócio. Hoje você ouve pessoas falando disso, nas igrejas você tem mensagens sobre isso, mas não tem como você entender sacerdócio se você não entende o sacerdócio de Arão. Não é possível você compreender o sacerdócio do Novo Testamento, o sacerdócio que Jesus chama da ordem de Melquisedeque. Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não tem como a gente conhecer essas coisas, não tem como a gente entender bem o que é sacerdócio sem entender o primeiro padrão de sacerdócio que tem nas Escrituras. E o primeiro está lá naquilo que é chamado de lei. Hoje as pessoas estão tão apegadas na lei e graça, mas a lei, como diz Romanos no capítulo 7, o mandamento é bom, ele é justo, a lei é santa. Então nós precisamos reconhecer o que a Bíblia diz na lei de Moisés, na lei dada a Moisés, para que aquela sombra que foi dada possa se tornar uma substância, possa ser, Deus possa brilhar luz naquela sombra e nos revelar o total. Então, quando eu falo para você sobre sacerdócio, como um cristão do Novo Testamento, esse não é um conceito bem definido, as pessoas não entendem bem o que é sacerdócio. Sacerdócio é meu tempo de intimidade com Deus, então eu fecho o meu quarto, eu entro no meu quarto, fecho a porta, Mateus 6,6, busco meu Pai em secreto, e isso se torna o meu sacerdócio. Não, isso é uma parte do ofício sacerdotal, do chamado sacerdotal, mas isso não é o seu sacerdócio por completo. Então, quando a gente fala de sacerdócio no Novo Testamento, Jesus se opôs muito aos sacerdotes neotestamentários. Ou seja, Anás e Caifás eram os dois caras, os dois sacerdotes, os que exerciam os sacerdotes no tempo de Jesus, né? Então, esses caras, eles estavam se opondo a Jesus, eles não receberam Jesus. Como os outros judeus, os fariseus, eles não receberam Jesus. Então depois você não vê isso muito claramente, você vê o discipulado, Jesus chama os seus amigos, ou os primeiros que ele chama de discípulos, e depois esses são chamados de apóstolos.
e depois de apóstolos eles são reconhecidos como cristãos. Então assim, você vê que existe uma progressão, mas a questão sacerdotal, ela não é muito abordada no Novo Testamento, a não ser lá no livro de Hebreus, quando existe o livro de Hebreus, ele é a expressão, ele é a correlação de lei, de graça, de velha ordem e de nova ordem. Mas aquela velha ordem, ela tem muita sombra, muitos tesouros, muitas coisas preciosas, que você só entende a nova ordem se você entende a velha. Não tem como você entender a nova sem a velha. É por isso que há tanto desequilíbrio no evangelho nos dias de hoje. Porque as pessoas simplesmente aboliram, ou eu não digo nem que aboliu, mas elas esqueceram completamente. Elas nem leem o Velho Testamento como se fosse uma coisa que tivesse completamente passado. Mas Deus, o Deus de ontem é o Deus de hoje, e Ele é o Deus eternamente, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Deus que está se revelando progressivamente. Então, nós entendemos a ordem de Arão como sendo a base fundamental para o sacerdócio, e você vai entender hoje depois dessa mensagem que eu tenho para você. Então, quem foi Arão? Arão, ele era irmão de Moisés, você sabe que Moisés, eles eram irmãos, mas se você entender levitas, né, Arão era da tribo de Levi. E os levitas, eles... Levi foi um dos filhos de Jacó, e de Levi ele teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. É só importante, é só informação para você saber, para te contextualizar, tá? Nós não vamos entrar em tantos detalhes assim. Mas Levi, filho de Jacó, teve 3 filhos, e essas são as 3 divisões da tribo de Levi, conhecido como os levitas. Então lá em Êxodo 4:14, a ira do Senhor se acende contra Moisés. Moisés fala, eu não sei falar, o Senhor está me mandando para libertar o povo do Egito, mas eu não sei falar. E aí Deus diz para Moisés, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Então, provavelmente, né, é óbvio aqui, não é provável, mas é óbvio, que Arão, ele era um cara eloquente, ele falava bem. Então, eu sei que ele não é Arão, o levita, teu irmão, eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te te alegrará no seu coração. Então, Arão estava lá no Egito, e quando Moisés volta para libertar o povo, o que Deus fala é para ele usar Arão para transmitir a mensagem que ele tinha. Você percebe aqui um padrão? O sacerdote, o primeiro cara que foi chamado para esse ofício sacerdotal, ele foi chamado para ser o porta-voz, para ser a voz. Então é muito importante você entender isso, porque Arão, ele foi chamado para ser o porta-voz daquilo que Deus tinha falado através de Moisés. Isso faz de nós sacerdotes porta-vozes de Deus. Nós somos aqueles que carregam a mensagem. Nós somos aqueles encarregados não só de ouvir e de conhecer a mensagem, mas de transmitir a mensagem. Você sabe como o povo rejeitou o chamado sacerdotal em Êxodo capítulo 19, capítulo 20. Deus, quando tira o povo do Egito, e a Páscoa já tinha passado, nós falamos de Páscoa aqui numa mensagem chamada O Reino 3 em 1 aqui no canal, você pode ver lá depois, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então, quando o povo sai do Egito, eles passam pela Páscoa em Êxodo 12. Você sabe que a Páscoa representa o sangue de Jesus, Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, que livrou a gente de todo o pecado, que passou por cima de toda a falha, todo o pecado, todo o erro, e nos salvou com o seu sangue derramado. Mas quando chega em Êxodo 19 e 20, Deus não tinha escolhido uma tribo para ser uma tribo sacerdotal. Ele tinha escolhido o povo todo. Ele tinha escolhido a nação de Israel, que tinha sido tirada do Egito, para ser um reino de sacerdotes. E você já ouviu sobre isso. Então, o reino, ele queria um povo sacerdotal, ele queria uma nação sacerdotal, ele não queria uma tribo, mas eles rejeitaram. Quando Deus veio como fogo consumidor, o monte pegava fogo, raios e trovões, o povo temeu, ficou de longe. Mas Moisés disse, não temam, porque o Senhor veio para vos provar, para provar o que está no seu coração. Você está vendo como é que começa o chamado sacerdotal? Deus vem para provar o que está no nosso coração, as motivações do nosso coração, as intenções do nosso coração, se elas são humanas, se elas são para benefício próprio, se elas são para a gente ganhar coisas a nosso respeito, para fazermos um nome próprio, ou se tem a ver com o chamado de Deus
que fala de ser um canal de bênção, que fala de ser alguém por quem Deus faz e não alguém onde apenas Deus faz. Então eu quero dizer para você que em Êxodo 19, 20, eles rejeitaram. E nessa rejeição do chamado sacerdotal do povo de Deus, Deus fala, Êxodo capítulo 28, ele diz aqui, verso 1, chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Então nós vamos abordar esse momento aqui que Deus, depois do povo frustrar a própria vida, porque o povo não frustrou Deus não, tá? A gente não frustra Deus quando a gente não responde ao chamado. Mas Deus chamou o povo, eles se frustraram, onde eles não quiseram expor os seus corações, e agora Deus então escolhe uma tribo. Veja que o plano original de Deus nunca foi escolher uma tribo, nunca foi escolher um grupo de ministros, nunca foi escolher ministro de plataforma, nunca foi escolher um povinho que ele acha mais bonito, mais legal, mais bonitinho. O plano de Deus era a nação toda e esse continua sendo ainda um plano de Deus, a gente vai entender isso melhor. Então, os sacerdotes foram chamados e esses sacerdotes, eles eram membros da família de Arão, eles só podiam ser sacerdotes por filiação, eles não podiam se autodeclarar sacerdotes, eles tinham que ser nascidos na família. Meu amigo, quantas pessoas hoje, por não entender esse princípio, elas vivem hoje uma vida de autodenominação, de autoliderar, de autodenominar, de se autopromover, de se autosseparar e se consagrar, de se auto-ordenar ao ministério. Não existe auto-ordenação mais. Ou você é chamado por Deus respeitando uma ordem de autoridade espiritual delegada, ou você está fazendo uma coisa para si mesmo. E no reino de Deus, como eu costumo falar, não há espaço para empreendimento pessoal. Não existe espaço para você fazer uma coisa para si mesmo. O reino é de Deus, o reino é do rei. Então, eu não estou dizendo que você nasce na família de Arão, porque essa não é mais a ordem sacerdotal vigente. Eu não estou dizendo para você que você tem um sangue de um levita, não funciona mais assim. Quando Jesus veio, o que ele fez? Ele nos enxertou na oliveira. Jesus, ele nos fez pelo sangue dele participantes desse chamado e dessa vocação. Mas você não se auto-intitula nada. Você é chamado por Deus e você está sempre baseado num lugar inserido dentro do corpo. Eu falo mais isso nas mensagens de alinhamento espiritual, que são muito poderosas. Alinhamento espiritual é uma coisa fundamental para os nossos dias, porque nós estamos vivendo dias onde existe muita propagação do evangelho sem poder de Deus. Há muita propagação, há muito falatório, há muita mensagem sendo falada, mas sem transformação. E isso fala de uma autoridade espiritual que não está delegada, ok? Então, avançando, essa tribo de Levi, ela era a tribo dos sacerdotes, mas além dos sacerdotes, sempre tinha um sumo sacerdote por vez. Flávio Joséfo disse que ao longo de Arão até Jesus, tiveram 80 homens nessa função de sumo sacerdotes e mais um monte de levitas. Mas Hebreu 3:1, olha o que diz aqui, mata a nossa charada. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, nós somos participantes através de Jesus. Considerai atentamente o apóstolo. Quem é o apóstolo hoje? E sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é tanto apóstolo como sumo sacerdote da nossa confissão. Ele tem a voz, ele é o nosso líder, ele é o nosso apóstolo, ok? Então, avançando, os levitas, né, na ordem de Arão, eles eram chamados, como a gente é chamado hoje. Você vai ver, eu vou aplicar aqui luz sobre a sombra que tinha no Velho Testamento, com base no Novo Testamento. A luz do Novo no Velho, e você vai ver como é
poderoso, como isso te traz uma resposta a muito do seu chamado, da sua vocação, de quem você é. Então, esse chamado é um chamado de Deus. Ele não é um chamado também que, eu já disse para você, que ele é feito através de eleição de pessoas. Eu sei que existem instituições, a igreja se tornou uma instituição e eu acredito muito na ordenação ministerial, mas eu não acredito na ordenação institucional, onde você vai galgando posições. Você sabe que eu ouço muitas vezes pessoas falarem assim, ó, nas denominações existe isso, você começa como evangelista, aí depois que você é evangelista, você sobe para presbítero, depois você é diácono, depois você é pastor, depois você é bispo. Meu amigo, não existe. Isso é institucional, isso não é bíblico nem é ministerial. Você nasce com o seu chamado, você nasce dentro das funções dos 5 ministérios. Jesus, você é chamado, Paulo disse, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, desde o ventre o Senhor me chamou e me separou. Então, nós somos chamados desde o ventre. Então, apesar da ordenação ministerial ser feita por correta ordem de relacionamento, ou seja, quando você está inserido no corpo de Cristo, você não é feito por eleição, nem por apontamento de nenhum homem, nem porque existe um acordinho feito entre pessoas que vai fazer você estar promovido para cima ou para baixo, ou promovido ou rebaixado. Não funciona dessa maneira. Esse é um chamado por Deus e é baseado em correta ordem de relacionamento com a autoridade espiritual delegada que Deus colocou na sua vida. João 15,16, Jesus falou isso. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Então Jesus é que nos escolheu. Indo para Hebreus capítulo 5, abre aí comigo na sua Bíblia. A minha Bíblia está aberta aqui, tá? Na minha mensagem. Então, abre a sua aí para você acompanhar Hebreus 5:1. Comigo a mensagem muito poderosa sobre a função do sacerdote. E diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Eu não quero ser simplório com você aqui nessas mensagens, tá? De estudo. Todo sumo sacerdote, aqui está falando daqueles que têm um ofício sacerdotal. No caso, aquele cara que era sumo sacerdote. Mas você pode trazer isso para a luz da sua própria vida, tá? Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. Ele não é uma pessoa super especial, ele não é superdotado, ele não tem uma vocação, uma habilidade humana, uma vocação institucional religiosa, ele não é um teólogo, ele não é nada, ele é um homem como qualquer outra pessoa, um homem, uma mulher, que eu creio que hoje existem mulheres sacerdotais, sacerdotisas, seja lá como se chama isso, mas todo sumo sacerdote, todo mundo que é separado para esse ofício, é escolhido dentre os homens. Ele é tirado de dentro dos homens. Então, ele é escolhido lá. Deus é quem escolhe, Deus é quem elege. E designado por Deus para representar esses homens nas questões relacionadas com Deus e apresentar o quê? Ofertas e sacrifícios pelos pecados. Você está vendo como o sacerdote, ele é tomado dentre os homens para que ele possa oferecer sacrifício pelos pecados. Mas vamos lá, ele é capaz, avançando no texto, tá? Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam. Eles têm compaixão, eles se compadecem, eles conseguem ver que há fraqueza nas pessoas, eles não são um dedo juiz e julgador apontando o pecado dos outros. Visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Ele reconhece que ele é homem também. Entendeu? Ele foi tirado dentre os homens. Ele não é um super-homem espiritual que voa, cospe fogo, seus olhos são como chama de fogo. Não, ele é um homem como qualquer outro homem, mulher como qualquer outro homem, para oferecer sacrifícios em relação nas coisas relacionadas a Deus. Então ele se preocupa com o que é relacionado a Deus. Ele se preocupa com os negócios do Pai. E ele é capaz de ter compaixão daqueles que se desviam, daqueles que são fracos, porque ele mesmo está sujeito a essas fraquezas. Agora, ao final aqui no verso 3, por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, por ele mesmo, por os pecados que ele também comete, bem como pelos pecados do povo. Então, meu amigo, esse é o caráter do sacerdote.
ele está lá para ouvir a vontade de Deus, para se relacionar com Deus, para ser separado para Deus. Depois que ele é separado para Deus, que ele tem relacionamento com Deus, ele agora tem compaixão dos homens, ele reconhece que há fraqueza nos homens, por quê? Porque ele conhece sua própria vida, ele sabe quem ele mesmo é, que ele está em aperfeiçoamento, que ele está progredindo, que ele está avançando com Jesus. Ele sabe que ele também tem fraquezas. E a partir disso ele começa a oferecer sacrifícios. Que sacrifícios são esses? São animais que você corta? São sangue de animais que você asperge, como diz a Bíblia, no altar, nos lugares? Não, são sacrifícios espirituais, orações, jejuns, intercessões, pregação do evangelho, a oferta dos seus bens. Você oferece sacrifícios espirituais que têm um impacto espiritual na vida de pessoas. Esse é o ofício sacerdotal. Ele intercede pelos homens com a vontade de Deus, a partir da vontade de Deus. Efésios 1:11 diz o seguinte, que nós somos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus só faz as coisas que é da vontade dele. Ele não faz nada que a gente pede para ele que está em desacordo com a vontade dele. Olha o que 1 João 5,14 diz, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Jesus está respondendo suas orações ou não? Procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida e simplesmente ore, concorde com o que ele tem para você e você vai ver suas orações respondidas. Agora, ele era chamado dentre os homens, e esse chamado, a partir desse chamado, em Êxodo 29:4, diz o seguinte, você vê lá no 28 comigo que ele foi, separa Arão e os seus filhos para me servirem. No 29:4, olha o que Deus diz para Moisés, então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Meu amigo, nós sabemos que existe a lavagem da água, né? A lavagem da água pela palavra de Deus. Mas essa aqui não é a lavagem que eu estou dizendo para você, que é aquela lavagem que acontece no dia que você é salvo. Existe sim um batismo nas águas, mas João Batista disse, aquele que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e o fogo. Eu estou falando de uma lavagem de um sacerdote aqui, que é a lavagem da santificação. João 15:3, olha o que Jesus diz para quem? Para os seus discípulos, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Para quem que Jesus tem falado essas palavras? Para os seus discípulos, que já estavam andando com ele há quanto tempo? Há muito tempo, alguns anos. Jesus treinou seus discípulos por 33 anos e meio, mais ou menos. Então o que eu quero dizer para você é que nós somos lavados e limpos pela palavra que Jesus tem nos falado. Não significa que nós já estamos completamente lavados, que nós já estamos completamente limpos das impurezas, da natureza adâmica, de pecados que ainda nos acometem. Nós estamos num processo de santificação. E é isso, eles foram lavados na porta da tenda da congregação. Você é lavado quando você fica diante de Jesus. O que era a porta da tenda? A tenda era onde Deus vinha e se manifestava. Nós somos lavados na presença de Deus, em relacionamento de adoração, oração e pela palavra de Deus, pelas escrituras, à medida que a gente lê, medita, mas não só lê, porque nós não queremos ser bem informados, nós queremos receber a informação que produz a transformação. Então, o sacerdote, ele é alguém que está num constante processo de santificação, sendo lavados diante da porta ali, diante da presença de Jesus, junto com Jesus, pela sua palavra. Depois que eles eram lavados, no verso 5 de Êxodo 29, olha o que diz para eles. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Põe-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Eu poderia aqui ficar falando para vocês de toda a simbologia dessas vestes de Arão. Cara, é muito poderoso, mas eu acho que vai ser muito detalhe para você. As vestes sacerdotais, elas eram parte do chamado e elas basicamente representam quem nós somos.
é o revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas, é a própria natureza e o caráter de Deus sendo implantado em nós. Meu amigo, você não pode ter umas vestes, roupas do mundo, uma cara, uma máscara do mundo, e quando você entra na igreja, você troca a sua roupa e fala, agora eu sou santo. Se você é um sacerdote, eu creio que o chamado sacerdotal, 1 Pedro 2, 5 e 9, no 9 diz que nós somos geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos o sacerdócio real de Deus. Então as suas vestes é aquilo que diz respeito ao seu caráter, a quem você é, a quem transparentemente você é, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua família. Você quer conhecer bem um homem, uma mulher? Pergunte ao seu cônjuge, pergunte aos seus filhos, pergunte às pessoas que estão perto de você, que tem o maior relacionamento de intimidade que você com você, e você saberá quem aquela pessoa é. Então, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Você está vendo o que fala das vestes? Fala do seu caráter, daquilo que Deus está produzindo dentro de você, da limpeza que vem de dentro para fora. Não é a roupa que você veste. Cara, não é se você usa gravata, terno, se você usa uma camiseta, regata, ou se você prega de bermuda, ou se você ministra o coração das pessoas de terno. Não importa a roupa que você veste, não é o exterior que está importando, que está em xeque aqui no Novo Testamento, na revelação de Jesus Cristo, não é mais as vestes que você veste, mas é as vestes do seu coração. 2 Coríntios 5, 1 e 3. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, se esse corpo está sendo destruído, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, olha o que ele diz aqui, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Estamos vestidos do quê? Paulo não está falando aqui de estar vestido de roupa. Então quer dizer que enquanto isso a gente geme desejando ser revestido dessa habitação celestial? Ele está falando desse corpo glorioso, dessa natureza gloriosa, desse caráter glorioso, dessa natureza de Jesus sendo transferida sobre a sua vida e fazendo com que o seu caráter seja um caráter completamente transformado. Esses sacerdotes, depois de vestidas as vestes certas, aí então eles estão consagrados. Cara, você precisa ser chamado. Chamado por Deus, tem que ter convicção de um chamado sobre a sua vida. Não é porque Jesus disse aqui que eu vos chamei que você já foi chamado. O chamado ele vai ser discernido pela voz, pela palavra de Deus e pela liderança que está ao seu redor, cara. Hoje existe um grande espírito de rebeldia na igreja, de pessoas que se auto-chamaram, se auto-intitularam, se auto-ordenaram. Então, depois de chamado, você é lavado, limpo, e você está sendo santificado. Depois você é vestido com esse caráter que já é novo, já não é mais aquele velho caráter, já não é mais aquelas vestes velhas imundas que a gente vestia no mundo. Só depois desses 3 passos, ou desses 3 momentos. Ah, como esperar uma coisa que essa geração não gosta. Só depois desses 3 passos você está consagrado. Olha como aconteceu no Êxodo 29, 9. E o cingirás com um cinto. Arão e seus filhos lhe atarás as tiaras para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo. Cara, eu tenho um sacerdócio na minha vida segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é um sacerdócio eterno. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, mas que começou aqui, que foi expresso a partir dessa revelação, desse chamado aqui de Arão e seus filhos. E na parte final de Êxodo 29, 9, e consagrarás Arão e os seus filhos. Meu amigo, isso fala da dedicação, da separação para a obra do ministério. Qual o ministério? Seu ministério, infelizmente, me perdoa, mas é que infelizmente, o ministério ainda é tocar música para muitas pessoas, é pregar a palavra. Seu ministério começa na sua casa, seu ministério começa na esfera de atuação que Deus te deu. Cara, se existiu um chamado para o povo, para a nação de Israel, para serem sacerdotes,
Esse chamado tinha a ver com o ministério. Que ministério? O ministério de ser o canal por onde Deus iria fazer tudo no mundo. Aquele povo. Então Deus está fazendo tudo o que Ele quer, está discipulando, evangelizando, salvando, amadurecendo, aperfeiçoando o mundo através da sua vida. Quem é o mundo? As pessoas ao seu redor, aqueles que Deus te deu. Não um ministério de plataforma, como as pessoas entendem hoje que é o ministério. Olha o que acontece na consagração do sacerdote. Presta atenção aqui. No 29 e 20 de Êxodo. Falando de um sacrifício de animal. Pegue o sangue desse animal que você sacrificou aí, coloque-o na ponta da orelha direita, coloque no polegar da mão direita e no polegar da mão direita e no dedão do pé, no polegar do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue no altar. Sabe o que diz isso? Você precisa ter a orelha direita consagrada ou com aquele sangue aspergido ali na ponta da orelha direita, fala daquele que ouve a voz de Deus e guarda os seus mandamentos. Meu amigo, Mateus 7,24, bem simples aqui para você entender o que Deus falou para Arão, para Moisés e para Arão e como é que isso se revela na sua vida. Mateus 7,24, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Então, ouve e as pratica. Coloca em prática. Aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O mundo está sendo abalado e as pessoas também estão. Sabe por quê? Que pessoas, cristãos estão sendo abalados hoje? Porque eles não foram consagrados verdadeiramente. Eles não estão respeitando um processo de relacionamento com Jesus, onde Jesus tem separado, limpado, santificado, vestido. Eles estão abalados porque eles não estão ouvindo a voz e provavelmente não estão colocando em prática. Então a casa não está construída sobre a rocha. O que Mateus 7 diz aqui, ainda, para a gente avançar nessa poderosa revelação, é que no verso 26, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quantas pessoas estão caindo nos nossos dias porque elas não estão paradas diante de Jesus para respeitar o seu processo de consagração sacerdotal? Então, ao ponta da orelha direita ou a orelha direita fala de ouvir a voz de Deus, não de ouvir fofocas, não de ouvir palavrinhas, não de ouvir reclamações, murmurações, mas de ouvir a voz de Deus. E o polegar fala das obras, fala daquilo que você toca as tuas mãos, fala de praticar, de colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado para nós. Meu amigo, 1 Timóteo 3,2, tanto o bispo quanto o diácono, instruções pastorais de Paulo para Timóteo. É necessário, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro. Olha quantas qualificações para um sacerdote e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Os diáconos, no verso 8 de 1 Timóteo 3, igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Você está vendo como é que é a prática da vida cristã? Querida, eu não estou falando para líderes, pastores, evangelistas, pessoas que estão na posição de liderança. Eu estou convocando aqui você, cristão, meu amigo cristão, que talvez é só membro de uma igreja. Essa mensagem é para você. Essa função sacerdotal, ela é sua. Ela é a sua consagração, ela é o seu chamado. E por fim, o dedão do pé simbolizava a caminhada do sacerdote. Significa os caminhos por onde o sacerdote andava. Provérbios 4, 26, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Hebreus 12, 13, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, o que você ouve, o que você toca e por onde você anda, representa o seu chamado sacerdotal, representa a vida que Jesus tem para você.
Essa vida foi claramente expressa na grande comissão, no Mateus 28:18, quando Jesus disse: toda a autoridade foi-me dada, no céu e na terra. Olha aqui a convocação sacerdotal expressa aqui, ide, portanto, fazer discípulos. Queridos, não é ide, portanto, só pregue o evangelho por aí. Não é ide, portanto, e fique pregando. Queridos, nós precisamos fazer discípulos, porque foi isso que Jesus fez. São discípulos que sentam à mesa. Eu falo sempre aqui dos relacionamentos, níveis de relacionamento com Jesus. Multidões, 70 discípulos, 12, 3 discípulos e 1. Para cada um nível de relacionamento. Nós queremos ser os discípulos mais chegados de Jesus para ouvir as palavras, como ele disse em Marcos, no capítulo 4. Ele disse, na revelação da parábola do semeador, ele disse que para o povo, para as multidões, ele falava por parábolas, mas para os discípulos declarava tudo em particular. Ide, portanto, fazer discípulos. Esse é um chamado para os nossos dias. Faça discípulos, cuide de pessoas, seja paternidade na vida de pessoas. A função sacerdotal está diretamente relacionada à paternidade espiritual. Mas deixa fluir, não se imponha, não é imposição, é compaixão. Eu li para você que o sacerdote ele tem compaixão, ele oferece sacrifício pelas pessoas e por ele mesmo, sacrifícios espirituais, porque ele sabe que existe fraqueza no meio do povo, mas ele está rodeado muitas vezes das mesmas fraquezas. Faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, água, Espírito, fogo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até os dias da consumação desse século. Eu estou aqui fechando essa mensagem com você. A gente já chegou num ponto bom, tem muito mais, mas eu acho que esse é um bom ponto para você avançar, responder ao seu chamado sacerdotal e ir fundo no seu relacionamento sacerdotal. Eu quero deixar aqui para você uma resposta que eu dou para muitas pessoas. Pessoas me perguntam: Guilherme, qual é o seu ministério? O seu ministério é apóstolo, profeta, evangelista, mestre ou pastor? Eu falo, o meu ministério é ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Eu deixo Apocalipse capítulo 20 para você ler do verso 1 até mais ou menos lá no verso 10, por aí. Leia o que é que Deus está falando no fim a respeito dos sacerdotes. Eu quero ser encontrado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e isso é assunto para uma próxima mensagem. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.